Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor, as notícias dessa sexta-feira. São Paulo que está fazendo a sua pré-temporada nos Estados Unidos. Eduardo Afonso trazendo também aí as atualizações do Tricolor. Créditos na descrição, deixa o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. No calendário tem também o torneio de pré-temporada lá na Flórida, Edu. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Boa tarde, a Mari, ao Jailson, ao Dom, que é o fã de esportes. Eu vou dar uma dividida no boletim do São Paulo. Primeiro vamos falar do que está acontecendo lá em Orlando, na Flórida. O time está realizando, neste momento, a terceira atividade lá no complexo da ESPN. À tarde, às 18 horas, horário daqui, 16 local, tem o quarto trabalho. Esses trabalhos já tem parte física e parte com bola. Ontem, por exemplo, o grupo foi dividido em três, são 28 atletas, dois terços desse grupo já fizeram um trabalho com bola e o outro grupo fez atividades físicas individuais. Bem, esse grupo vai ganhar 2 reforços para dentro de campo ainda nesta pré-temporada no final de semana, provavelmente viagem sábado à noite. O Bobadilha, que ficou por aqui se recuperando de um forte surto de influenza, né? Uma gripe muito forte, ele podia contaminar os jogadores do grupo, por isso ele ficou aqui em isolamento, está fazendo só pequenas atividades no CT. E também o Enzo Dias, que deve ser anunciado até o final da tarde. Ele concluiu os exames médicos, é questão apenas burocrática de assinatura de contrato. Então esses dois viajam, perfazendo um total de 30 atletas nesta pré-temporada. Com eles viaja o presidente Júlio Casares também amanhã, porque ele permaneceu no Brasil para resolver assuntos importantes. O primeiro jogo, quarta-feira que vem, contra o Cruzeiro. O jogo vai ser em Orlando, o segundo jogo no dia 19 contra o Flamengo em Fort Lauderdale. Bem, vamos chamar 2 jogadores que já falaram nesta pré-temporada. Uma dupla que quando estava com a camisa do São Paulo, Bruno e companheiros, ajudou bastante. Quando saíram do time, houve uma queda do São Paulo na temporada. Pablo Maia e Alisson falam da pré-temporada. Temos muitos jogadores de qualidade, sem dúvida nenhuma. É meu parceiro, minha dupla aí, né? Mas como disse, tem grandes volantes também dentro da equipe que foram muito importantes no passado, assim como, né, o Luiz Gustavo, que é um cara que nos ajuda muito no dia a dia, nos ensina muito, né? O Marco Antônio também, que chegou assim em seguida da lesão, assim como outros grandes jogadores que a gente tem, né? O Longo também, então a gente, né, espera, né, quem sabe deixar nas mãos do treinador, ele quem vai decidir. Acho que é muito importante essa pré-temporada para que a gente faça um período muito bom para que a gente almeja coisas grandes nesse ano. Bem, a segunda parte do meu boletim são negociações. O Wendel, desde que assinou o pré-contrato com o jogador do Porto, dia 7, o São Paulo abriu mão da negociação. Agora o São Paulo está em compasso de espera. Se o Porto procura a equipe paulista e fala, ele tem mais 5 meses, não vai jogar aqui, vamos fazer um acordo. O São Paulo não procura mais. E claro, o São Paulo está esperando que o próprio staff do Wendel ajude nessa antecipação da sua liberação. Natanael, o Atlético Mineiro, matéria da Vitória Leite, chegou forte, ofereceu mais do que 1/3 do que o São Paulo ofereceu. O São Paulo tentou aumentar a proposta de 8 milhões, colocando o Luan à disposição do Coritiba. Luan, volante, estava lá no Vitória. O próprio jogador demonstrou interesse de não jogar a Série B, tinha jogado uma ótima Série A pelo Vitória. Então, o negócio está mais para o Galo do que para o São Paulo. Por isso que o São Paulo está já partindo para um plano B, que é o Lucas Rosa, jogador de 24 anos do Valladolid, cria do Palmeiras. O jogador é muito importante para o time espanhol, é titular absoluto. Mesmo assim, o São Paulo está tentando, Bruno e Mari, um acordo para, quem sabe, reforçar esta posição que está carente, que agora é a lateral direita com a saída do Rafinha. Boa. Volto com vocês. Essa questão aí envolvendo a lateral também. Valeu, viu, Edu? Obrigado. A gente vai acompanhando também, claro, o São Paulo em sua pré-temporada lá nos Estados Unidos. Vamos lá, para começar a brincadeira, o São Paulo está nos Estados Unidos treinando, começou lá, o Oscar fez seu primeiro treino, aquela coisa toda, e Alisson e Pablo Maia falaram sobre o retorno dos dois aos gramados, né? O Alisson já voltou, o Pablo Maia está voltando agora, e ele falou se ele vai poder jogar ou não no dia 15, quando o São Paulo enfrenta o Cruzeiro num amistoso. Ô Massa, é curioso o que eu vou falar, mas às vezes as pessoas perdem do olhar isso. Nós estamos falando de 2 caras muito importantes do São Paulo. Um deles se machucou no começo do segundo turno, se eu não me engano, aquele jogo contra o Grêmio, que foi o Alisson, ficou o resto da temporada fora. O outro, pior ainda, o Zubeldia teve o Pablo Maia em um único jogo. Ele chegou, Pablo Maia jogou, se machucou no dia seguinte, depois de um treino, qualquer coisa assim, de uma condição muito séria. Então, o Zubeldia não teve o Pablo Maia durante o ano inteiro. E estamos falando de 2 jogadores que foram muito importantes na temporada 23.
é uma dupla que se entendia muito bem. Esses caras estão de volta. Acho que fundamental. Eu só peço um pouco de calma, cautela com o Pablo Maia, porque é uma contusão grave, né? O Alisson voltou bem, voltou rápido até, voltou antes, né, do que deveria. Ficou lá um pouco no CT, fazendo tratamento, treinamento. É preciso ter cautela com o Alisson, mas é uma dupla muito importante, muito boa do São Paulo. Começa o ano como dupla titular de volantes. É curioso, né? A vida ela é feita dessas histórias, né? O Alisson nunca foi volante na vida dele. Nunca foi. Ele era um atacante de lado. Exato, entendeu? E, cara, de repente, ele se acha numa posição, mas isso não é de graça, né? Ele deve ter se ajustado na posição porque ele deve ter sido um jogador que sempre prestou atenção muito no que está fazendo. Porque no nosso tempo tinha treino, né? A gente ia ver o treino, né? E você vê que o cara ficava ali na função dele e tal, fazia a função dele e boa. E poucos jogadores prestavam atenção no resto, no que estava acontecendo. Certamente ele é um deles, que prestou atenção para entender a função, entender o espaço, onde é que fica, e caiu realmente muito bem. Foi o Dorival, né, que colocou ele como volante. O Dorival acertou em cheio com o Alisson. Isso acontece, muitas vezes acontece. A tendência de quem joga atrás é ir cada vez mais para frente, né? O cara é 5, depois ele passa a ser 8, vai para 10, e aí vai ficando com menos fôlego, né? Ele não. Ele era de lado, atacante, e conseguiu formar uma dupla interessante, porque o Pablo tem muita técnica e muito pulmão, né? E aí formam uma combinação bacana no meio-campo do São Paulo, os dois. Agora, parte desse princípio de que o Zubeldia agora vai ver o que é melhor para o time, o que é melhor para a equipe, né? Como que eles se encaixam bem, porque tem também Bobadilla e Luiz Gustavo que estão pedindo passagem também, né? Que fizeram um bom ano no São Paulo ano passado. Então, é algo para a gente prestar atenção na temporada do São Paulo. Vessa, muita gente tem falado, né? Não, o São Paulo perdeu muitos jogadores, contratou pouco e tudo mais, o time está pior do que ano passado. Mas quando você olha para esse lugar, se esses dois caras voltarem no nível que eles já jogaram, na verdade o São Paulo melhora nesse lugar do campo, nas posições de volante. Mas está pior o time, gente? Não, eu acho que não. Vamos escalar o São Paulo. Mas é que termina o ano com uma imagem muito ruim, então a gente perde um pouco a noção. Mas esses dois, realmente, eles fazem a diferença. Talvez quem não mora em São Paulo, não acompanha o São Paulo tão de perto, é o motor do time. Sempre foi. O time parte desses dois e dá sustentação para os outros 4, até correrem menos, precisarem marcar menos. Tudo sempre partiu desses dois. O time campeão da Copa do Brasil era muito com base nessa dupla e tudo mais, pelo vigor físico e pela qualidade do Alisson de fazer esse vai e vem. Então, primeiro, muito feliz aí pela volta dos dois. O Alisson já tinha voltado e contusões muito longas assim. Quando você vai conversar com o assessor de imprensa, com o parente, os caras falam que é uma rotina muito difícil. Quando é muito tempo de recuperação, os caras saem de casa, falam, lá vai eu de novo pro CT, e eles falam que o momento pior desses caras é quando os jogadores passam lá pela fisioterapia, e aí, tá tudo bem, beleza? E eles vão embora pro campo e os caras ficam. O relato é de que esse momento para o jogador de futebol olhar assim de longe, os caras treinando e eles lá em sala de fisioterapia, é muito complicado. Então eu fico muito feliz. Dói, né, cara? Dói pra tem caramba. Mais essa, E dói. Não é que você chega lá, não, fica lá deitadão. Tem mais essa. Valdívia dormia, né? Então, Não dá. Tem entendeu? mais essa, mas enfim, sobretudo o Pablo Maia, muito feliz aí pelo retorno deles. E vai ajudar muito. A ponto do Bobadilla e do Luiz Gustavo, que não foram mal, a gente tem um entendimento. Esses caras têm que ser banco desses dois. Pode ser que eles não voltem bem, depois volte a perder a posição. Mas para começar o ano, já que os dois deram entrevista, nós estamos bem, o Luiz Gustavo e o Bobadilla, que são bons jogadores, eles são só a opção desses dois. Aliás, abre até a perspectiva se o
Zubeldia quiser, de jogar como o Corinthians joga, com 3 volantes. Você tem 4 desse daí, você joga com 3, 1 meia e 2 na frente. Você muda até a possibilidade de mudança de sistema. E isso vai ser muito importante. Então, a ver como esses caras vão estar já no dia 15. Aliás, o torcedor de São Paulo, dia 15 é um dia para você talvez ver, e vai demorar um pouco de novo para ver todo mundo. Porque, para quem não lembra, São Paulo joga dia 15 com o Cruzeiro, e aí ele joga 19 com o Flamengo na Flórida também. O problema é que dia 20 ele joga em Ribeirão Preto. Isso. Então, como não tem, obviamente, como o jogador jogar no dia 19 na Flórida e no dia 20 em Ribeirão Preto, o São Paulo manda embora, vem embora para o Brasil metade dos titulares, ou boa parte deles, para que esses caras possam jogar dia 20 em Ribeirão pelo Campeonato Paulista. Então, o jogo do Cruzeiro do dia 15 é com todo mundo. O jogo dia 15 é a nossa primeira impressão e depois, o 19 não vai ter, 20 não vai ter, provavelmente nós estamos falando 23, eu não lembro quanto, e 26 é o Corinthians. Talvez esses caras do dia 15, só no dia 26, todo mundo no Morumbi contra o Corinthians. Então, é uma baita chance do torcedor no dia 15 vê-los aí. O São Paulo foi pego de surpresa com a antecipação da temporada, né? O Flamengo também, mas o Flamengo disputa o Campeonato Carioca. Daquele jeito. Outra coisa, o Cruzeiro, o Campeonato Mineiro. Então, adiantou a temporada, o São Paulo tinha programado essa viagem para os Estados Unidos, não mudou e vai ter que jogar aí com o time meio reserva contra o Botafogo mesmo. Agora, Massa, a gente vai comentar o que falaram o Nestor e o Michel já, mas você estava num raciocínio ali, Massa. Então, o raciocínio era o seguinte, você analisa comigo aqui, a oitava de final de Libertadores, depois do Mundial e tal, o São Paulo está escalado para enfrentar o X. E aí vai jogar, entra lá, no gol, Rafael, aí Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Wendel. Meio campo, Pablo Maia, Alisson e Oscar. Lucas, Caleri ou Luciano, ou André, Caleri não sei se vai estar feliz esse ano, e o Ferreirinha. Cara, esse time encara qualquer outro time no Brasil. O time titular, como eu disse ontem, potencialmente é bom. Então, mas aí vamos lá. Aí você tem o goleiro, a reserva me preocupa, mas vamos nessa. Você tem o Luciano, 12º jogador, tá? Você tem o Sabino, que é um baita zagueiro. Juan. O outro zagueiro que é muito bom também. Ferrarese. Beleza? Não tá ruim. Tem o Luiz Gustavo Bobadilha. Luiz Gustavo Bobadilha. O lateral esquerdo, Dias, lá, o novo. O Enzo Dias. Sabe? Olha aí, cara. Então, calma. Tem uma questão ainda sobre a lateral esquerda, antes de a gente falar sobre o Nestor e o Michel Araújo, que é um bom ponto. Mas o São Paulo retirou a sua investida para tentar antecipar a vinda do Wendel. O Porto estava endurecendo as negociações, então o São Paulo vai ter o jogador no meio do ano, mas não parou de brigar para ter ele agora. O São Paulo tem um jogador que eu acho muito bom. Aliás, 2. O Moreira e o Patrick. É que, cara, quem está de fora olha com outro olhar para a qualidade do jogador, entendeu? Então, pode ter certeza que eu vou apanhar aí pra caramba. Já tá apanhando. Aí, é isso. Entendeu? Já está apanhando. Porque o cara... Aí alguém vai falar assim, você não vê o jogo de São Paulo. Vejo mais até, muitas vezes, do que vocês. Entendeu? E vejo qualidade nos caras, meu. É o olhar sem... É o olhar sem veneno, né? Tem torcedor, tem torcedor que não é do Palmeiras e fala, o Rony é um cara que pode ser interessante. É isso, Hoje claro. O Palmeiras não consegue mais olhar pra cara do Rony. Mas como o torcedor do Palmeiras, é normal também. Sim. É como o torcedor do Palmeiras olha pro Vanderlan. O cara teve um ano ruim, já sabe, não presta mais, acabou. Bom, o Nestor e o Michel... É isso, galera, pessoal, falando aí sobre o São Paulo, o pessoal da Band Esportes, deixar os créditos, né, mais uma vez, pessoal da Band Esportes, também ESPN Brasil aí, Eduardo Afonso, trazendo as atualizações do São Paulo, que está de olho em mais reforços, a lateral, né? O lateral do Coritiba interessa ao Atlético Mineiro, pode ser que não venha para o São Paulo, mas o São Paulo já de olho aí em outra opção para quem sabe, né, chegar para essa temporada de 2025. Enquanto isso, o time segue a pré-temporada, né, preparação lá nos Estados Unidos. Vai ter também logo mais a estreia
no Campeonato Paulista, o Paulo que joga contra Flamengo e contra Cruzeiro, lá dos Estados Unidos, nessa pré-temporada, é aguardar. O torcedor já está aí ansioso, né, para ver o time jogando nessa temporada, para ver aí como é que vai ser esse time em 2025. A notícia é boa, o Pablo Maia, o Alisson voltando, dois grandes jogadores, como foi muito bem destacado, né, pelo Eduardo Afonso ali, quando eles saíram, se lesionaram na temporada passada, o time caiu bastante, né, o rendimento, mas agora o Zubeldia vai contar, né, com os dois jogadores, dois grandes reforços, né, porque na reta final ali da temporada passada, né, eles no momento mais importante ali das competições, eles acabaram ficando de fora, lesionados, mas esse ano já estão à disposição. É aguardar e ver aí o que vai acontecer. Torcedor do São Paulo, a sua expectativa para essa temporada, para o ano de 2025, está confiante, acreditando no São Paulo? Comenta aqui abaixo o que você espera, a sua expectativa, né? Valeu e até o próximo vídeo.